a nossa saudação fraterna a todos, seguindo a sequência começada ano passado das palestras na nossa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Abordamos, no primeiro momento, a palestra Orgulho e Egoísmo. Na sequência, tivemos Não separeis o que Deus juntou. Nesta mesma sequência, para esse ano, no mês de abril, estava previsto a palestra Iluminar as Novas Gerações. Fruto das condições que nos impõe a pandemia mundial, vamos fazê-la na forma gravada e que cada irmão e irmã poderá assistir através do YouTube. Esta palestra Iluminar as Novas Gerações, ela está embasada num artigo publicado no Reformador de janeiro de 2017, artigo esse assinado pela irmã Clara Lila Gonzalez de Araújo, com esse mesmo título, Iluminar as Novas Gerações. E ela tem como pano de fundo várias fontes, mas a principal é aquela proveniente do livro Obras Póstumas. Para abordar este tema, nós dividimos ele em 5 partes, a saber, fonte e origem da luz, construção da candeia, empatia com as novas gerações, a construção participativa e gradativa e, por fim, as observações finais. Começamos então pelo primeiro item, origem e fontes da luz. A origem de toda a luz está no princípio criador, a inteligência suprema, Deus. As fontes ou formas como essa luz chega até nós são basicamente 2, a celeste e a terrena. A celeste vem do mundo espiritual superior e nos chega através das leis naturais, às quais toda a criação está condicionada. Quanto mais insubordinados a estas leis nós formos, menos luz nós teremos. Fruto do nosso esforço e consequente merecimento, vamos adquirindo a luz celeste pelas mãos amigas dos espíritos superiores, que servem de subsídios para a nossa gradativa evolução. A partir daí, nos é possível compartilhar essa luz com outros entes criados. Assim, espíritos inferiores ou envolvidos em teias de trevas, além de sofrerem as consequências naturais do baixo desenvolvimento, sofrerão também as influências do ambiente espiritual sem luz em que vivem. Então, que fique bem claro, a luz divina ou celeste não nos é dada de graça. Temos de nos esforçar e nos aprimorar intelectual e moralmente para fazer jus a ela. Vamos ao segundo tópico, construção da candeia. No subtítulo deste artigo, na revista Reformador, que estamos usando como base, a autora cita Mateus capítulo 5, versículo 15, aquele que fala da luz e da candeia. Jesus nos orientou a que não guardássemos nossa luz só para nós, mas que a compartilhássemos com todos. Nos disse isso usando a figura da candeia sobre o alqueire e a candeia sobre o candeeiro. Como a maioria de nós já não estamos dentro das novas gerações, devemos, portanto, ou pelo menos deveríamos, tentar, ainda que pequenas, sermos candeias, não apenas por palavras, mas principalmente
por atitudes e exemplos. É aqui que as coisas ficam mais difíceis, pois normalmente queremos iluminar com as candeias dos outros, com textos bonitos, vídeos, filmes e até mesmo trabalhos que não são nossos. Isto é válido? Claro que é. Contudo, se só fizermos o papel de espelho, lembremos-nos que quando apagamos a luz, nesse espelho nada fica. Há então que sejamos vagalumes, que mesmo com uma pequena luz, esta lhes é própria, e que quando somada a milhões, se torna grande. É ainda aqui que temos que lembrar o primeiro assunto, lá na palestra primeira, o egoísmo. Uma vez que este sentimento, muitas vezes, gera poder, e poder gera orgulho. Esse que se manifesta quando nos apoderamos da luz dos outros, privando-os do que lhes é de direito por justiça e caridade. Mas, supondo que tenhamos conseguido superar o egoísmo, ou pelo menos atenuá-lo a um nível de convívio pleno, resta ainda a árdua tarefa de somarmos as nossas luzes, para que elas sejam suficientemente fortes e capazes de iluminar os novos seres que foram e estão sendo gerados. O primeiro elo desta cadeia é a família, assunto que tratamos no segundo tema, quando analisamos a passagem evangélica que diz: não separeis o que Deus juntou. O que Deus juntou. E lá vimos que este planejamento abençoado por Deus ocorre ainda no plano espiritual antes de reencarnarmos. Nossas gerações criaram este mundo que aí está. Perguntamos: ele é suficientemente bom e sustentável para as próximas gerações? A ciência nos diz que não. E assim vamos ao terceiro tópico, que é a empatia com as novas gerações. Este é um processo que as gerações passadas não enfrentaram, pois os modelos se repetiam com pequenas variações. Agora não. Por isso, nós tínhamos planejado e até falado com alguns jovens da Casa Espírita, entre eles o Ricardo da Baiana, a Maria da Sueli, a Júlia, minha neta, e incluir também a Rafaela Malaguti, a Bianca, filha da Tati, e mais jovens que se dispusessem a colocar as suas opiniões, as suas posições de como vem a questão de inserção do jovem no movimento espírita. Infelizmente, veio o Covid-19 e impediu a nossa reunião. Contudo, sabemos que fórmulas velhas, por mais bem intencionadas que sejam, não alcançam e nem alcançarão os resultados esperados. Porque elas não eliminam o nosso individualismo. Portanto, o momento atual que a humanidade passa nos é, por demais, importante e favorável a uma reforma íntima e coletiva. Mas, para que isso ocorra, é preciso entender que na raiz destes problemas está o nosso egoísmo, que nos cega tanto, ao ponto de vermos sempre no outro ou nos outros
a causa, a razão dos problemas e a responsabilidade das soluções. Nossas crianças e nossos jovens querem e precisam de uma linguagem nova. Mas, como dizia um sábio professor que eu tive, se não mudamos a linguagem, é porque ainda não superamos o problema. Lembrando que linguagem, no sentido pleno, é a soma de todas as nossas ações e reações ao meio, desde as palavras aos atos e atitudes. Recordando a importante citação: palavras orientam, exemplos educam. Nossas crianças e jovens não têm a experiência que temos, mas estamos todos em um período de transição. A crise do Covid-19 está nos obrigando a criar uma nova linguagem, em que a vida, em todas as suas manifestações, se torne o eixo da roda da humanidade, e não o lucro e os interesses financeiros. Assim passamos ao próximo item: a construção participativa e gradativa. É nesta construção que devemos envidar todo o nosso esforço. Nem precisa dizer o quanto será difícil vencermos esta etapa. Temos de domar esta má inclinação gigante que é o nosso egoísmo. Ele, que nos foi fundamental para chegarmos como espécie até o estágio atual da evolução terrena e material, mas que agora impede a nossa evolução moral. Neste momento, cada um deve refletir e se perguntar: que postura e atitudes estamos exemplificando para os nossos filhos, para os nossos netos, que serão as futuras gerações de toda a humanidade. Sabemos e acreditamos que estão nascendo espíritos um pouco mais evoluídos para auxiliarem a transição para o mundo regenerativo. Contudo, que tipo de sentimentos familiares estamos propiciando-lhes para a sua formação moral? A bondade divina vem nos enviando há bastante tempo já pesquisadores, cientistas e até mesmo jornalistas que vêm nos alertando. Quem não leu, leia. Espiritismo e Ecologia, do confrade André Trigueiro. Lá vão encontrar informações do aquecimento global, da energia suja, do petróleo e do carvão, da extinção de espécies, do desmatamento criminoso, do envenenamento do solo, da água e do ar e muito mais. Por que fazemos tudo isso? Lucro. Lucro e lucro a qualquer preço. Corrigir este modelo é para muitos talvez a maioria até, uma utopia. Sim, hoje pode ser. Mas eu fico com a definição de utopia do saudoso pedagogo Rubens Alves, que dizia: utopia é algo impossível, mas que nos aponta uma direção. Nesta sociedade imediatista que criamos, estamos sempre com pressa e atrasados, correndo atrás do dinheiro. Dinheiro este que se tornou um fim e não um meio, como foi na sua origem e no seu propósito inicial. Sabem qual foi o lucro
em 2019, do principal banco privado do Brasil, 25 bilhões de reais. Este mesmo banco doou, entre parênteses, até foi colocado aqui no nosso texto, 1 bi. Poderíamos dizer, quanta generosidade. Vamos trazer então um pouquinho lá da palestra Egoísmo e Orgulho, alguns dados para refrescar a nossa memória. O 1% dos mais ricos do planeta possuem pela primeira vez o equivalente aos 99% restantes. O número de obesos hoje cresce mais do que o número de famintos. E não é porque tenha diminuído a fome. Mas o planeta não tem capacidade de reciclar todo o lixo que nós produzimos. Meu bom povo. A frase pode parecer gasta, mas continua verdadeira. Mudamos o planeta, ou teremos que nos mudar de planeta. Aliás, já tem alguns pensando e gastando muito nesse sentido. Quanto tempo vai levar a transição? Ninguém sabe, porque ela depende do nosso livre-arbítrio. O Covid-19, a pandemia mundial, é com certeza mais um aviso. E este, um pouquinho mais barulhento que os anteriores. Mas, mesmo assim, houve e há quem quis e queira gritar mais alto que ele. Aqui vai uma observação, antes de entrarmos nas considerações finais. Isto foi escrito até o dia 20 de abril de 2020, véspera do feriado de ontem. Deixei para escrever as observações finais no feriado, então, de 21 de abril. Hoje, 21 de abril, acordei mais cedo. Coloquei até entre parênteses. Ou quem sabe me acordaram. E como sempre tenho revistas Reformadores à mão na cabeceira, peguei uma, entre aspas, ao acaso. Lá estavam as melhores considerações finais para este momento. E que eu, pessoalmente, nunca teria condições de escrever. Por isso, vou transcrever para vocês, para todos, o texto de Joana de Ângeles, pela mão de Divaldo Pereira Franco. Com detalhe, isto foi escrito em 17 de setembro de 2014, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia. O título da psicografia de Joana Espírito é Comportamento Conflitante. E vou ler textualmente o que ela, através da mão do Divaldo, nos passa. O desafio para a transformação moral do indivíduo, a fim de tornar-se melhor, defronta-se nele mesmo. Aí tem a maior dificuldade. Que isso porque é um hábito ancestral a que se encontra acostumado. É inevitável a dubiedade em questões desse porte. Hábitos enraigados que se fixaram nos refolhos do ser impõem a sua repetição, especialmente quando reforçados por novos condicionamentos.
Aí permanece a dificuldade entre viver Jesus e permanecer no mundo com as suas facécias. Convencionou-se historicamente que vencedor é aquele que esmaga o opositor, e triunfador é aquele que atinge a glória, subindo ao pódio do destaque nas mais diversas áreas todas do comportamento humano. Para que essa meta seja alcançada, é indispensável ser conivente com o desrespeito aos valores éticos e morais, aceito ante as novas proposituras, exceção feita àqueles que se vinculam à dignidade e têm consciência de seus retos deveres. Nem todos, porém, que almejam os triunfos terrestres, estão dispostos ao sacrifício do ego, sobrepondo as regras de conduta sadia às circunstâncias, aos conchavos, aos desregramentos, aos desvios que se mostram como necessários à vitória. Nas labutas diárias que todos enfrentam, apesar de os códigos legais estabelecerem mecanismos de ordem e de respeito, a astúcia e a nobleza conseguem driblar o estabelecido a fim de alcançar o poder, o destaque, a fama que constituem os objetivos a ser alcançados a qualquer preço. Mesmo a educação doméstica e formal, embora as experiências da evolução e as técnicas pedagógicas apuradas anuem em que se deve evitar todos os esforços para adquirir a respeitabilidade e o apogeu. Embora os ilícitos processos de que se utiliza. E assim, desfilam os vitoriosos de um dia, soberbos e equivocados, desfrutando honrarias vãs, que se diluem e desaparecem como bolhas de sabão flutuando no ar. Pais inescrupulosos, ávaros e aturdidos, estimulam os filhos à ganância, ao prazer exorbitante, ao brilho enganoso nas manchetes da comunicação social, sem muita preocupação com o caráter e os sentimentos de dignidade. Em consequência, estabelece-se o caos. A violência incendeia as paixões primárias e o crime ocorre à solta, enquanto se envilecem os padrões da honra e da austeridade moral. A renovação espiritual, conforme os postulados de Jesus, apresenta como normativas básicas para a sua conquista o respeito ao direito ao próximo, a sadia fraternidade, a sugestão às leis, o trabalho edificante, o perdão da ofensa e todo um conjunto de regras baseadas no amor. Antagônicas, as duas doutrinas, a do poder e a do ser, terminam por gerar conflitos em todo aquele que opta pela alteração da conduta, em destaque na trajetória terrestre. O homem velho, na expressão evangélica, vê-se aturdido ante o modelo do homem novo, ressuscitado na sublime experiência do bem. Condicionamentos demoradamente fixados tornam-se uma segunda natureza implantada na emoção de todos os indivíduos, que o levam a assumir atitudes chocantes entre o que pensa e o que expressa.
Na historiografia das mulheres e dos homens estoicos da fé religiosa, com raríssimas exceções, sempre ocorreram conflitos entre os ideais assumidos e as más inclinações ameaçadoras. Francisco, o trovador de Deus, não poucas vezes sofria os efeitos do caráter duro do pai, apaixonado pelas glórias transitórias, e a doce ternura da mãe fascinada por Jesus e por João Batista, razão pela qual lhe dera o nome de Giovanni. Embora houvesse pelo sacrifício absoluto, a renúncia ímpar, resgatar os arroubos da juventude alegre e folgazão, isto herança do pai rico e déspota, ele imitando Jesus crucificada desde antes do martírio, da cruz, herança da genitora afável e meiga, surpreendia-se vez que outra, em conflito que logo supera a esforço hercúleo. Então, imitando o incomparável Mestre Jesus, deu à humanidade o maior exemplo de fidelidade, dividindo os tempos da fé cristã em antes e depois de sua abnegada dedicação. A semelhança do Colégio Galileu, do qual desertou Judas pela traição e posterior suicídio, também ele, Francisco, experimentou o abandono de um querido amigo que se lhe vinculara e que, não suportando os conflitos e atormentado, fugiu e culminou vitimado pelo suicídio. O conflito de qualquer natureza é sempre resultado de uma crise emocional. Crise emocional que se instala a fim de que ocorra a mudança de patamar comportamental para outro mais elevado. O conflito de qualquer natureza é sempre resultado de uma crise emocional, que se instala a fim de que ocorra a mudança de patamar comportamental para outro mais elevado. Repetindo. Quando te sentires atraído para o erro, apesar do esforço na conduta correta, não te atormentes. Racionalizar a emoção enfermiça e fixa-te no objetivo que abraças. Quando venhas a sentir o desperecer das forças ante as facilidades para uma existência faustosa e prazenteira, em detrimento da austeridade e do equilíbrio, considera que toda e qualquer sensação logo passa, enquanto as emoções superiores esflorescem-se em incessantes alegrias de paz e bem-estar. Não te perturbes pelo fato de, apesar dos esforços para o comportamento saudável e nobre, sentires os impulsos quase irresistíveis das más inclinações, pois és seres humanos e estás sob o jugo do fardo carnal. Apesar de tudo proceder do espírito, que se é, o impositivo orgânico exerce vigorosa pressão para a satisfação e desejos acumulados. Nestes momentos, recorre à oração como mecanismo de resistência. E rompe as amarras com o passado, fruindo, a partir desse momento, as inefáveis emoções que vivenciarás para sempre. O conflito de comportamento ante o que se tem vivido e aquele a que se aspira faz parte do processo de crescimento
e de equilíbrio espiritual. Este que é fundamental a uma vida feliz. Avança com segurança pela trilha nova, e a cada passo mais próximo estarás da meta buscada, o reino dos céus, que já se está instalando no seu coração. Esta página foi psicografada, como dissemos, por Divaldo Pereira Franco, em sessão mediúnica de 17 de setembro, no centro de 2014, no Centro Espírita Caminho de Redenção, em Salvador, estado da Bahia. Agradecemos e nos colocamos ao final com o link, se alguém tiver interesse no texto escrito, poderemos fornecê-lo. Muito obrigado.